Olá, o Empresários de Sucesso TV está no ar e hoje eu converso com o Dr. Marcos Tavares Leite, ele que é sócio fundador e administrador da Tavares Leite Sociedade de Advogados, um escritório que completa 30 anos de fundação. Oi, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Estela, o prazer é meu, estou aqui à disposição, agradeço aí a oportunidade de participar com vocês. Obrigada, doutor. Agora, para a gente começar nosso bate-papo, gostaria de perguntar como é estar à frente de um escritório com 3 décadas aí de existência, né? Eu imagino que foram muitos desafios até aqui. Desafios vários, né? Nesse período, até só para pensar no direito em si, de quando nós começamos para cá, já mudou a Constituição, já mudou o Código de Processo Civil, o Código Civil, CLT, passou por outra reforma, quer dizer, então, eu que comecei na advocacia em 86, a Constituição atual já é de 88, então a gente tem que estar sempre se atualizando, se reinventando e atualizado aí para poder prestar um bom serviço, né? Com certeza. E, doutor, ao longo dos anos a gente sabe também que o direito passa por várias mudanças, alterações, né? Ser um advogado de sucesso significa se adaptar a essas mudanças? O que é para você? A atualização e a adaptação é fundamental. Como eu coloquei, a gente já teve várias alterações, principalmente a própria Constituição. O Brasil é um país que tem milhares de leis, se a gente for falar em normas em geral, decreto, lei complementar, emendas, portarias, instruções normativas e outra infinidade de normas, são milhões. Então, esse é o grande desafio, a gente poder estar o mais atualizado possível e trazer a solução mais adequada e atual e pertinente. Você tem uma ideia do que isso acaba sendo difícil, muitas vezes, em matéria de direito tributário, para dar um exemplo, você vai ter uma discussão até com um agente fiscal, e existem normas que são contraditórias e nem eles, que estão no dia a dia, que estão dentro do ente que elabora a norma, conseguem estar tão atualizados a ponto disso. Então, esse é um aspecto. O outro ponto é a questão tecnológica mesmo, né? Hoje, nós temos um grande volume de processos digitalizados, o andamento do processo virtual, então você faz praticamente tudo através da internet e, inclusive, as audiências. A pandemia agora mostrou a importância de manter essa atualização. Sim. Né? Hoje a gente tem condições de fazer uma audiência, ouvir testemunhas, fazer a sustentação oral nos tribunais por meio virtual. Isso a gente ganha tempo, economiza tanto para o órgão público como para o cliente e tudo isso otimiza. Então, o importante é estar atualizado não só em relação à legislação, mas também em questões de governança e também tecnologia. Com certeza, a tecnologia fez toda a diferença aí na pandemia, né? Acho que acelerou alguns processos que já estavam encaminhados, mas acho que facilitou a vida de todo mundo, né, doutor? É verdade. O que surpreende até nisso é que agora então a gente fica 24 horas no ar, né? Todo mundo descobriu essa relação virtual, a possibilidade das reuniões virtuais, do contato pelo celular, com imagem, troca de documentos. Então, por outro lado, otimizou tanto que a gente agora fica o tempo todo no ar, realmente aí ligado para a atividade. É verdade. Doutor Marcos, alguns seriados de TV, mudando um pouquinho de assunto, mostram o dia a dia, né, dos advogados como de uma maneira glamurosa, né, com os conflitos da profissão, mas também com muito glamour. Como é isso na vida real? Como é que funciona? Conta pra gente. Como é a rotina de vocês? Bom, no caso, a gente está acostumado a ver até os filmes estrangeiros, que aí tem um sistema judicial bem diferente do nosso, né? Sim. Eu não atuo na área criminal, então não tenho tribunal de júri, apesar de ter audiência, ter as defesas orais. No caso do nosso escritório aqui, que é o que a gente chama do escritório boutique, né, que tem um contato bem próximo com o cliente, e a gente atua numa área muito institucional,
a gente trabalha com empresas e também com entidades de classe representativas de empresas. Então, com isso, a gente acaba tendo um contato grande em várias áreas do direito, e eu diria assim, nessa questão de ser interessante, de ter alguma coisa mais sofisticada, ou vamos chamar, usando a sua expressão de glamurosa, a gente tem a oportunidade de participar de elaboração de projetos de lei, elaboração de emenda a projetos, convocação em audiências públicas na Câmara dos Deputados, tem contato com políticos, porque isso a gente acaba trabalhando. No meu caso, em particular, a gente trabalha bastante nesse sentido, assessorando entidades e, com isso, trabalhando na elaboração de leis, ou lei complementar, lei ordinária, trocando ideias com várias pessoas. A gente já conseguiu bastante coisa nesse sentido aí nessas décadas de trabalho. Então, tem esse lado da realização profissional, em geral, mas também vendo que você consegue fazer uma diferença aqui para tentar melhorar, né, a legislação, melhorar o país. Sim. Doutor, a gestão de conflitos, ela faz parte da rotina de empresários, né? Principalmente de empresários de sucesso, isso faz parte do jogo. Como advogado, essa vertente é ainda mais intensa, a gente sabe. Como se preparar, então, para esse cenário? Que dica você daria? Bom, a gente lida com conflito o tempo todo, né? Seja até na questão do processo litigioso, mas em negociações em geral. Você está lidando numa questão de um contrato, não existem partes contrapostas ali, num litígio, mas existe uma demanda, existem conflitos de interesse ou diferenças de interesse. Então, a gente tem que buscar realmente uma solução adequada, entender não só o lado do seu cliente, mas também se colocar, isso é técnica, né, até de negociação, se colocar do outro lado, com a visão daquele que é da outra parte, para você entender não só a posição que ele adota, mas qual é o real interesse. Quando você interpreta e consegue entender qual é o interesse das partes, além da posição que elas se manifestam, que às vezes aquilo é para colocar uma determinada situação, isso é muito importante para que qualquer solução de conflito ela seja permanente, ela traga um ganha-ganha. No Brasil, como os processos são muito demorados, eu digo que se você levar a demanda até o final, normalmente qualquer julgamento vai ser injusto para as duas partes, para que ganha e para que perde. Para aquela que ganha, porque teve que perder, aí teve que esperar anos para conseguir ter a sua solução. Sim. E para o que perde também, porque se você imaginar que tem correção monetária, juros, multa, isso vira também uma bola de neve. A gente tem que procurar a forma de evitar o litígio, evitar o conflito. E hoje a gente tem outras modalidades alternativas de solução de conflitos fora do judiciário que começam também a ganhar um grande vulto. No caso da mediação, da arbitragem, da conciliação. Então, eu acho que faz parte do advogado passar essa orientação e lidar também com essas formas alternativas, de maneira a evitar confronto direto e buscar uma solução que seja satisfatória para todas as partes. Sim. Doutor Marcos, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, gostaria que você desse uma dica para quem sonha em ser advogado, em ter sucesso na sua profissão. Bom, a dica que a gente pode dar, se a advocacia é estudo e trabalho tempo integral. Você tem que estar sempre muito atualizado, tem que estar vendo. No nosso caso, eu procuro trazer uma coisa, estar sempre muito próximo do meu cliente, atender o mais perto possível e não só falar, isso é uma outra questão importante, não simplesmente falar o que eles querem ouvir, mas você colocar e abordar o risco. É claro que a palavra final, numa determinada questão, seja a negociação, seja o contrato, o cliente ele tem a decisão dele. A função do advogado é trabalhar nesse sentido, de dar uma boa orientação, para dar segurança, para que a pessoa se sinta segura. É Sim. Assim que a gente consegue trabalhar e manter o escritório há 30 anos e com clientes que são nossos clientes também há mais de 3 décadas. Eu acho que essa proximidade
e essa orientação cuidadosa para prevenir o litígio é fundamental. Sem dúvida. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Empresários de Sucesso. Obrigada por você dividir um pouquinho da sua experiência aqui conosco, que você volte mais vezes para a gente conversar, tá bom? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado e parabéns pelo programa. Obrigada, doutor. Até a próxima. Eu conversei com o Dr. Marcos Tavares Leite, ele que é sócio fundador e administrador da Tavares Leite Sociedade de Advogados, um escritório que completa 30 anos de fundação. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até a próxima. Tchau, tchau.